a pergunta agora é, a China quer ser a moeda de reserva do mundo? A resposta óbvia, não. Ah, mas ela não está falando, ela não está fazendo. Retórica. Estruturalmente, ela sabe que ela não pode ser a moeda de reserva. Ela vai ter que abrir o seu mercado de capitais. Todo mundo vai ter que colocar e tirar dinheiro de um tamanho, numa liquidez que ela não tem, ela não quer, e ela não quer dar autoridade para o mercado financeiro dela ser aberto desse jeito. Ela está liberalizando um pouco? Tá, mas o Xi Jinping também voltou e ele está controlando mais as coisas. Então, assim, então o substituto pode ser as criptomoedas? Não, não pode. Porque por trás do conceito da criptomoeda tem uma noção de uma sociedade libertária no sentido máximo, que seria o quê? Eu não preciso de estruturas governamentais. E aí eu discordo, porque eu acredito numa sociedade com um governo menor, mas sem governo nenhum, eu não acredito. A crise de 2008 foi falta de regulamentação em certos setores que ninguém tinha visto, com novos produtos financeiros que ninguém tinha imaginado, e se aquilo não é regulamentado, as pessoas perdem a linha. Então você precisa ter um governo, você precisa ter um garantidor, um emissor de última instância que vai proteger a validade daquele dinheiro. E a criptomoeda, né, o Bitcoin, não tem isso. E achar que nós vamos viver num mundo que não vai ter isso é romper e destruir aquela ideia da nação. Se a maior fonte produtiva que nós já criamos no mundo é a nação, desculpa, não existe sentimento de humanidade. Óbvio, se amanhã pousar uma nave alienígena na Terra, Freud já falou sobre isso, parte um pouco do que nós somos diz o que nós não somos. Nós não temos referência externa com outros seres. Se pousarem alienígenas na Terra, a identidade humana vai passar a ganhar força. E nesse contexto, talvez a gente possa ter uma estrutura humana sem governo, sem a artificialidade da nação, entendeu? E aí talvez um Bitcoin possa ganhar a capilaridade que ele teria que ganhar para ser a moeda do mundo. Eu não estou dizendo que o Bitcoin não pode ser um tipo de investimento ou ele não possa ter um espaço no mundo, mas ele ocupar o espaço da moeda de reserva, não dá, porque você não tem um garantidor de última instância. A gente só tem guerra porque a gente tem anarquia na esfera internacional. E mesmo na esfera doméstica, com o Estado de Direito, a gente está falando em guerra civil dentro dos Estados Unidos. Então, a gente precisa de ordem. Uma das grandes evoluções que nós fizemos foi a criação de uma autoridade central maior. Imaginar que o dinheiro vai existir sem uma autoridade central maior, nós não estamos nesse passo, a humanidade não chegou aí ainda. Ou seja, tudo isso para dizer que não existe nenhum substituto ao dólar, nem de perto. Nem de perto. Os Estados Unidos podem estar passando por problemas, mas a China tem outros problemas muito graves. Que muito a gente sérios. sabe ainda. Isso. Que as pessoas não estão estudando a China a fundo. Eles só olham para a pujança, para o tamanho. É gigante. Nossa, olha quantas pessoas saíram da pobreza. É fantástico, é uma história fenomenal. Mas o per capita chinês é $12.500. Não sei se todo mundo sabe qual é o per capita americano. $70 mil. $70 mil para 12.500. Eu acabei de falar em termos de PIB real. Tipo, a China com essa população gigante talvez vai... Se chegar a alcançar os Estados Unidos, vai ser em 2060. Se chegar até lá, todos esses obstáculos que eu citei precisam acontecer. A China precisa mudar, transformar o seu modelo econômico. E, assim, isso não é um feito pequeno num país daquele tamanho, sem as estruturas aonde que você pode potencializar esse volume de gente, entendeu? Só simplesmente dizer para as pessoas vai para cá e vai para lá, não dá. E, assim, nós temos um outro... desafio, sei lá como a gente está de tempo, mas que eu acho que vale mencionar, que é a história da inteligência artificial. Assim, temos muitas coisas para falar. Esse é um tema muito interessante também. Esse tema eu acho que ele é um dos marcos aí de quem vai... Vamos falar então. Eu só acho que é interessante, pensa de uma forma mais simples, Kaique. Pensa que você pode
captar dinheiro do mercado a taxa de juros 0. Imagina, você chega e fala assim, Lucão, empresta dinheiro? Aliás, o contrário, ele fala assim, olha, eu vou te dar dinheiro aqui, Kaique. Aí você fala, tá bom, mas quanto que eu vou ter que te pagar por esse dinheiro? Só que você pegar. Aí ele fala assim, nada, você só me devolve esse dinheiro. Eu falo, o quê? Tá louco, então... Me dá aí. Toma aí, né? Pega aqui. Caraca, então assim, imagina como é interessante eu poder pegar dinheiro de todo mundo sem precisar pagar juros. Eu estaria com uma mansão gigante agora. O que você ia fazer? Você ia gastar mais do que você tem, mais do que você ganha. E óbvio que você ia se ia endividar. parcelar em 60 anos. E tem um efeito nocivo. Um dos efeitos nocivos, desindustrialização. A eleição do Trump tem a ver com isso. Por quê? Porque se as pessoas... se os Estados Unidos não exportam tanto, porque ele importa muito. E por que ele importa muito? Tem muita abundância de dinheiro. Eu começo a comprar, eu começo a valer mais do que os outros. Tudo que você faz fica barato para mim. Por que eu vou produzir aqui se o seu é mais barato? Então eu vou comprar da China. Se eu tô comprando da China, eu paro de produzir aqui dentro. E aí vai ter um monte de gente que começa a perder o emprego. Então, assim, a noção fundamental que sempre foi falada aos últimos anos, das décadas, é que o dólar ser a moeda de reserva, e o ministro das Finanças francês usou essa frase, é um privilégio exorbitante. Tem um monte de gente dizendo que você ser a moeda de reserva é um fardo exorbitante. Se você perguntar para o trabalhador americano, ele quer emprego, ele quer ganhar mais e ele quer ser mais competitivo. Os Estados Unidos têm condições de ser. Só que aí ele tem que parar de privilegiar as importações. E aí ele tem que ter uma moeda que vai oscilar, mais fraca. Então, para setores da economia americana, o dólar deixar de ser a moeda de reserva não é um colapso dos Estados Unidos, ao contrário. É um grande sucesso econômico. Se você perguntar para Wall Street, que vai pegar dinheiro de graça barato, óbvio que o Wall Street prefere que o dólar continue sendo. Se você perguntar para o Pentágono, óbvio que ele prefere. Por quê? Em vez de ter que entrar com soldados na guerra da Ucrânia, vamos só fazer sanção econômica, porque o nosso dinheiro permite a gente fechar as contas e as torneiras dos russos. E é um jeito da gente não ficar sentado e não fazer nada, ao invés de ter que ir para a Terceira Guerra Mundial contra a Rússia. Então, o Pentágono e o Wall Street querem que o dólar continue sendo a moeda dominante de reserva. Mas o trabalhador médio americano, talvez nem saiba, mas se ele olhar para a situação e os efeitos, para ele, se o dólar deixar de ser a moeda americana, a economia americana vai bombar. Vai crescer muito. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? O dólar ser a moeda de reserva traz vantagens para os Estados Unidos, muitas. Mas traz várias desvantagens.